A partir de que momento vocês decidiram se tornar chefes de cozinha? Na verdade, assim, ser chefe é um estado, né? Você não tem a formação de chefe de cozinha. Você se forma em gastronomia, né? E você parte para a área que você deseja trabalhar. Tem gente que trabalha com marketing, tem gente que trabalha com atendimento, tem gente que trabalha na área de cozinha. Então tem vários caminhos quando você se forma em gastronomia. Mas a minha perspectiva, quando eu comecei a trabalhar nessa área, que foi aos 17 anos, em uma cozinha profissional, eu sempre fiz tudo que eu fazia com a comida, para mim era muito prazeroso fazer. Então, a partir daquele momento que eu comecei a entender que o que eu fazia era prazeroso, aí eu pensei já em seguir uma carreira profissional. Porque como a maioria dos jovens, né, meu sonho era ser jogador de futebol, né? Sim. Então, quando eu vi que aquela perspectiva estava distante, eu aí tive que partir para outro lado, né? E por minha sorte foi a cozinha, né? Foi a cozinha. Inclusive minha história no início da cozinha foi um pouco antes da de Christian, porque quando ele foi pegar o contrato dele de estágio, que ele fazia um estágio não lembro se era na Caixa Econômica ou era em outro lugar. E aí ele me chamou. Ele ia levar o contrato dele e ele me chamou para eu fazer a inscrição nessa agência de estágio. E aí, por minha sorte, preenchi lá, fiz o cadastro. E aí, na hora, você tem um perfil do restaurante que pediu aqui uma pessoa com o seu perfil. E aí, você topa? Eu falei, topo na hora. Caramba! E aí, na hora, eu bati lá na porta do restaurante lá. E aí, comecei como menor aprendiz nesse restaurante. Normalmente, né? Quando você ingressa em um restaurante, o chefe é o último estágio, né? Mas você começa com o quê? Na verdade, você entra como auxiliar de cozinha, né? Às vezes, no meu caso, foi como menor aprendiz, né? Sim. E aí eu pude aprender um pouco de cada coisa. E aí depois eu fui pro lado de pizza, depois eu fui pro lado da cozinha, né? Então, a maioria das vezes você começa como estágio, né? Ou menor aprendiz ou um estágio já de nível superior. Então, no meu caso, foi na época do do ensino médio. Na época, eu tinha 17 anos e fazia terceiro ano na época, né? Então, eu conciliava o cursinho, o terceiro ano do ensino médio pela manhã, à tarde o cursinho e à noite era o estágio. Então, era puxado, mas valeu a pena, né? Hoje eu herdei a profissão que eu iniciei. Então, eu nunca trabalhei com outra coisa sem ser comida, né? Vocês conseguem lembrar do primeiro prato que fizeram? Rapaz, aí agora você me pegou, viu? Aqui também. Mas profissionalmente ou na vida? Acho que profissionalmente. Pra deixar mais fácil. Boa pergunta, né? Não lembro. Profissionalmente, eu acredito que seja massas, né? Massas. Pizza, né? Provavelmente sim. Porque foi o restaurante que eu comecei a trabalhar, foi um restaurante italiano, né? Então. Você começou a trabalhar em Salvador ainda? Em Salvador. Qual era o restaurante, assim? Era um restaurante chamado Italian Pizza, lá em Salvador. Sim. E você já trabalhou além desse Italian Pizza e do Alecrim agora? Você já trabalhou em outro restaurante? Já trabalhei. Inclusive, já não só trabalhei, mas como eu fui consultor de alguns, né? Eu já trabalhei no restaurante Oliva, que foi meu último trabalho. Fiquei lá 13 anos na Oliva. Trabalhei na Colombo, que era um restaurante que ficava lá no Rio Vermelho. Trabalhei também no Hotel Sheraton, no antigo Sheraton, que hoje é o Wish, né? E, enfim, e dei consultoria também em outros lá, em Salvador. E você, Christian, já trabalhou qual foi a sua experiência gastronômica assim, antes de criar o Alecrim? Você já tinha? Então, na realidade, eu queria muito uma formação. Eu não pensava especificamente em gastronomia, né? Mas eu queria uma formação, queria entrar na faculdade de algum jeito, e a Universidade Federal era o meu objetivo, né? Sim. Ou a Universidade Estadual, né? E aí a gente, por incrível que pareça, saiu uma matéria sobre o curso de gastronomia, que iria abrir em 2009. A matéria foi em 2008, se eu não me engano. E aí a gente compartilhou, não sei se foi a Ada que mandou para mim, eu sou que mandei para ele. Eu sei que as ideias bateram, ele como já estava na área, já era nítido que ele ia se jogar, né? Para se aperfeiçoar, porque conhecimento é extremamente importante. Sim, com e certeza.
Aí eu também me interessei para me jogar na área, né? Acabei passando no vestibular, passei na primeira turma, a Adra passou na segunda. E minha vida com gastronomia começou a partir do momento que eu entrei na faculdade. E comecei a trabalhar em alguns hotéis, fui trabalhar num hotel na Prado Forte. Essa foi a primeira experiência profissional, Prado Forte. Depois um restaurante um dos restaurantes principais da minha vida, que é o Mar na Boca. Lá eu consegui ganhar um prêmio Guia 4 Rodas. E eu montei cardápio, fui chefe de lá um tempinho, trabalhei basicamente lá quase 3 anos. Depois eu quando sentia incomodado, faltava alguma coisa pra mim, eu sempre saía. Eu não consigo ficar muito tempo em um lugar porque, eu não sei, né? Eu me sinto assim, meio preso em algumas, quando eu me sinto limitado, né? Então ambulante. Eu pedi pra sair porque eu queria conhecer outras coisas, viver outras experiências. Acabei indo pro Almari, na época quem chefiava o restaurante era uma referência muito grande em Salvador. Um dos melhores chefes, ainda sim um dos melhores chefes de Salvador, que é o Fabrício Lemos. E lá eu tive uma outra perspectiva do mundo da gastronomia, né? Eu tinha, no Mar na Boca, eu tinha percebido um aspecto artístico da profissão, né? É tanto que a gente leva esse conceito pro restaurante da gente, né? O Alecrim tem esse conceito, a gente apela pro artístico, né? A gente quer ainda mais apelar pro artístico, e são projetos mais pra frente. Como assim apelar pro artístico? Assim, o nosso corpo ele tem basicamente 5 sentidos. A comida você consegue envolver os 3 sentidos, né? Que seria o visual, né? A visão, o olfato e o sabor. E o tato, né? A crocância, por exemplo, que está na comida então a gente consegue ter 4 percepções. A música vem a quinta percepção, né? Enfim, quando a gente trabalha com esse tipo de produto, a gente tem que explorar o máximo de percepções. Então, quanto mais percepções o cliente tiver no nosso espaço, mais prazer ele vai estar de estar ali. Então, essa é a nossa proposta, esse é o segredo. Então, tem que saber o caminho para fazer isso. Não pode falar todos os segredos não, que daqui a pouco eu tô copiando também. É o Bob Esponja? Mas eu acho que, querendo ou não, não a cópia em si, mas a concorrência é até bom pra gente evoluir mesmo, né? Sim, a gente não liga muito pra, por exemplo, alguém querer copiar a gente. Acho que ninguém copia nada que não tá dando certo, né? Claro. Eu acho que é bom. Então, isso a gente induz o próprio mercado a melhorar. Então, quem ganha com isso no final é o cliente, é o público. Então, se um outro restaurante perceber que precisa melhorar, principalmente em questão de qualidade, de higiene, porque a gente é muito preocupado com higiene, quem vai ganhar sempre é o cliente. Sim. Então, a gente veio aqui basicamente para fazer revolução com a comida.